Shabbat. Shalom. Meu nome é Ana Beatriz. O meu é Raíssa Queiroz. E hoje, mais um episódio, estamos aqui com o pastor Rafael, pastor Felipe. E o episódio de hoje, ele tem um tema legal, não tem, Bia? Um tema que talvez assuste alguns aí de casa, quem é mais tímido, mas é um tema que é essencial na nossa caminhada e a gente vai aprender hoje aqui com os pastores. O tema do estudo dessa semana que a gente veio aqui passar para você é testemunho cristão. E eu queria começar já pedindo para vocês contarem uma situação inusitada ou algo engraçado que aconteceu com vocês, que vocês precisaram testemunhar da fé de vocês. E isso vai valer pra gente também, tá? Vamos todos aqui compartilhar essas situações com o pessoal de casa. Então já vai pensando aí. Mas começando com vocês. Uma situação inusitada, uma coisa engraçada que vocês se viram nessa situação e falaram: caramba, eu consegui testemunhar minha fé desse jeito mesmo? Eu tenho uma situação que eu até conto numa mensagem que eu prego, que eu era aluno na FAD Minas, terceiro ano do ensino médio, estudei janeiro, fevereiro, março, abril. Chegou outubro, eu fiz o vestibular para teologia e eu fui contar para minha professora de psicologia que eu tinha passado. E eu falei, passei e tal. Ela falou, é mesmo? Sim. Para quê? Eu falei, teologia. Ela falou, mas você é adventista? E eu fiquei tão mal que eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu passei o ano inteiro e eu não consegui mostrar para ela que eu era da mesma igreja. Será que eu era muito bagunceiro e tal? E fiquei assim, meio sentido. Passaram-se vários anos. E aconteceu numas férias que eu deixei meu carro na garagem e viajei de avião. Quando eu voltei, tinha chovido muito, mofou o carro todo e tal. Levei um lava-jato. E eu tirei tudo que estava no carro, só deixei o carro e pedi para o cara dar uma geral, tirar estofado e tal. Aí quando ele terminou de lavar tudo, eu fui buscar, um dia ou 2 dias depois. Ele falou assim, seu carro está aqui, pastor. Aí eu fui e falei assim, você falou o quê? Aí ele falou, você não é pastor, não? Aí eu falei, sou, mas por que você falou? Ele falou, a gente sente a unção. E aí eu fiquei assim, feliz, né? Falei, às vezes você não sabe como, mas a pessoa acaba sentindo, né? Que a gente tá com Deus, que a gente tem uma palavra diferente e tudo mais. Olha aí. Cara, eu passei uma vez um testemunho. Né? Eu tava no avião indo para Montes Claros, né? E aí, cara, sentei ali, aí abri o iPad, estou ali lendo algumas coisas em inglês e sentou um cara do meu lado. Aí ele viu, cara, o que você está lendo em inglês aí? Tá, eu comecei a conversar, na época eu estava fazendo o mestrado em História. Aí eu falei, não, tá aqui e tal, pá. Aí ele, mas cara, você está analisando coisa religiosa? Eu sou evangélico e tal, sou adventista. Aí ele virou e falou o seguinte, nossa, mas como é que alguém que está fazendo mestrado pode acreditar ainda num amigo imaginário? E encerrou a conversa. Aí eu fiquei boladaço. Eu pensei, Deus me ajude. Aí, cara, passou tipo assim, uns 20 minutos, uma turbulência sinistra. O avião tremia, e aí tu vê que a parada tá pegando quando o povo tá orando. Ave Maria, Pai Nosso, um monte de doideira. E eu, pleno, tranquilaço, e o ateu desesperado. E aí ele virou e falou assim, você não vai orar não? Você não é pastor, você não vai orar não? Eu falei, não, eu tô tranquilo. Porque se o avião cair e eu morrer, eu sei para onde eu vou. E eu também sei para onde você vai. Eita! Olha só! Terror. Meu Deus do céu, o homem desmaiando na hora. Não façam isso. Eu tava... esse aqui é um testemunho bonito. O meu não. O senhor tem um jeito peculiar, né? De pregar para as pessoas. Eu estou mostrando que não fazer também. Mas você sabe que às vezes, eu acho até que durante o guia fala, às vezes a gente fica com muito medo de falar, de dar mancada, de falar uma coisa assim, dar uma resposta, e a gente precisa confiar mais no Espírito Santo, porque às vezes uma frase mais dura é o que aquela pessoa precisa. E Deus envia, às vezes, uma pessoa... Não tô justificando ele, não. Você é um amigo. É certo. Eles são amigos, aí um tá querendo justificar Aquela o que o outro passada fez, de pano gente. leve. Pega o pano. Tem gente que precisa de uma palavra mais firme, né? É o nosso slogan. Deus quer que você sofra. Tá falando isso, ó. E aí, Registra Bia? a marca. Sua história pra gente. Cara, então, eu não tenho nada muito engraçado e nem nada muito triste, mas acho que algo mais desafiador. Eu estudava numa escola que tinha feira, né? Acho que a maioria das escolas tem feiras, que é uma feira cultural e tal, e vale nota para todas as matérias.
E era no sábado. Eu não estava em escola adventista, era no sábado. E eu falei, não vou fazer. Eu não vou fazer no sábado, não tem o menor cabimento eu vir pra cá. Aí a coordenadora, não, você vai ter que fazer. Não, você vai ter que fazer, senão você vai ficar sem nota, você vai com 0 em todas as matérias. E a chance de dar ruim pra você no semestre é muito grande. Falei, mas eu não vou fazer. Eu tenho direito, eu não vou fazer, não tem como. Não, você vai fazer. E aí falei com a diretora, falei com a coordenadora. E falei, não vai ter jeito, você vai ter que fazer. Não tem como eu fazer uma outra feira pra você, tipo, não dá. Aí eu falei, mas não, a gente tem que dar um jeito, não tem como. Aí tem a Marcilene, que é uma amiga daqui da igreja, que ela é advogada também, o filho dela tinha passado por um problema parecido na escola, e aí eu falei com ela, Marcelene, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei com o pastor daqui também, a gente pegou uma carta falando que eu era batizada e tal, não sei o quê, e aí eu consegui, mas eu fiquei com um certo receio de, tipo assim, cara, eu tô atazanando a vida. Gente, eu perturbei tanto a diretora, eu perturbei tanto a coordenadora, e aí, assim, eu fiquei, meu Deus, elas vão me dar nota baixa de propósito, eu vou me ferrar também, meu Deus, mas não, Deus tá no controle, tô fazendo isso e tal, vai dar tudo certo. E aí, acabou que eu consegui fazer, eu botei o meu grupo pra se apresentar na segunda-feira, e acabou que a gente tirou 10 e foi tudo certo. Mas, assim, foi uma peleja pra conseguir isso, mas no final deu tudo certo. A diretora acho que não gosta de mim até hoje. Ela que lute. Ela que lute. Mas é interessante uma coisa que você citou, o bom comportamento no decorrer, assim, boas notas. Se é uma pessoa treteira, não consegue de jeito nenhum, é difícil. A gente, como cristão, tem que sempre ter essa atenção, né? De ter boas notas, ir atrás e dar um bom testemunho, né? Que é o tema. O meu também é de escola, mas eu não sei se é bem um testemunho, porque eu sempre fui uma criança muito faladeira, né? Não é à toa que eu tô aqui. Mas eu falava demais e falava torta direita. Meus pais, eles achavam isso muito engraçado, né? E eles ficavam também estimulando que eu falasse muito. E aí, um certo dia, eu lembro de ir com meu pai fazer a rematrícula na escola. E aí, meu pai tava lá conversando com a secretária. E eu nem aí pro meu pai tá conversando com a secretária. Eu lá falando pra quem quisesse ouvir, pra parede, falando várias coisas. E eu sempre fui adventista de berço, né? Então, gente, falava de tudo e falava pra quem quisesse ouvir e tudo mais. E eu falando várias coisas com meu pai. Acho que eu tava falando de igreja também. E a secretária da escola achou aquilo muito engraçado. E aí ela virou assim pra mim também. Não estudei em escola adventista, mas ela virou assim pra mim e fez assim: e a mocinha evangélica, você é da igreja? Eu falei, não. Eu não sou evangélica, eu sou adventista do 7º dia. Porque eu era criança, novinha, e na minha cabeça, evangélica era outra coisa. Eram as igrejas pentecostais e tudo mais. Então eu falava, não, eu não sou evangélica, eu sou adventista do 7º dia. Eu lembro até que a secretária achou isso muito engraçado, e aí meu pai explicou pra ela que eu era evangélica e tudo mais. E aí ela falou, não, mas eu vou na sua igreja porque você é muito engraçadinha. Não lembro se ela foi, porque eu era muito pequena, mas foi uma situação, assim, inusitada. E a gente sabe que esse estudo é sobre testemunho cristão, né? E aí a gente pediu aqui pra todo mundo falar um pouquinho de uma história. Você aí de casa, eu quero que você... A gente quer que você compartilhe com a gente. Exatamente. O seu testemunho, um engraçado, um mais desafiador, um mais testemunho. A gente quer a sua interação, então comenta aí e conta pra gente, pra gente compartilhar, né? Queremos mesmo. Mas aí a gente tem esse estudo sobre testemunho cristão, que é um chamado pra missão. E a gente vê na palavra de Deus que todos somos chamados a testemunhar, ir e pregar o evangelho. Jesus fala, né? Ide. E nós queríamos que vocês explicassem pro pessoal de casa por quê eu devo testemunhar, tipo, qual o objetivo do testemunho? Isso realmente está para todos nós, para todo mundo, até para o que é mais tímido, para quem fala mais, para quem foi uma criança faladeira, ou uma criança que, assim, brigou na escola para não fazer a coisa no sábado. Então, para quem isso está designado e qual a importância de testemunhar? Muito bem. Vou começar e depois o pastor Felipe continua. Por que testemunhar? Deus mandou a gente testemunhar. Aqui no nosso guia tem, inclusive, algumas razões. A que eu mais gosto, inclusive está aqui, se eu não me engano é uma das últimas, é que
faz mais bem para a gente do que para outra pessoa. A gente pensa que está indo levar uma esperança, a gente leva também, mas a gente é mais beneficiado. E se a gente observar na Bíblia, quando Jesus deu a grande comissão para os discípulos, eles estavam com medo, eles estavam com dúvida, eles estavam temerosos, porque ele tinha acabado de ressuscitar, eles não sabiam direito. E Jesus simplesmente vira e fala, vai testemunhar, vai pregar. Ou seja, parece que é um remédio para um coração que tem dúvida, para um coração que está com medo. Para a gente, ajuda a gente pensar no próximo, tira o foco das nossas dificuldades, nas nossas dores. Então eu acredito que testemunhar ou falar do amor de Deus para outras pessoas tem mais benefício para a gente. Acaba levando outras pessoas que estão sem esperança também ter esperança, acreditar no futuro melhor e tudo mais. Mas eu acredito muito nessa vantagem da sua vida espiritual. Parece egoísta, e em certo sentido até né? Mas você estar levando te ajuda na sua vida espiritual. E assim, pensando nessa forma egoísta, eu não lembro qual foi a fonte, mas eu estava lendo, acho que era um psicólogo falando sobre o efeito da religião na vida das pessoas. E ele falou que, estudando as religiões, o que fazia alguém ficar engajado numa religião? A importância da meditação, né? E a meditação, ele falava, um tempo para oração e tal, você desconectar do comum, do cotidiano. A importância de, além da oração, você ter uma leitura da palavra, né, do escrito daquela religião e tal, para você poder se enraizar nos conceitos e tudo mais. Ele botou também uma questão do engajamento, em que você tem um engajamento tanto financeiro quanto de você ajudar, né, você participar, fazer parte. E aí ele botou o último conceito, que foi o testemunho. No dia a dia, as pessoas perceberem de que lado você está. Então, vamos pensar, por exemplo, o islamismo. Você tem 5 orações por dia, você tem a recitação do Alcorão, você tem o engajamento que o muçulmano tem com esmola, com tudo mais e tal. E você vai numa rua, na Europa, nos Estados Unidos, e até que no Brasil tem aparecido mais. Você sabe quem é um muçulmano, você percebe. A gente não vai ter uma ênfase tão grande assim na roupa, porque devido à sociedade que a gente está, a nossa roupa ela vai ser parecida, né? Parecida, vai ter uns limites ali e tal, porque tem um pessoal que não vai estar com roupa, mas, né, do mundo. Mas, assim, por que às vezes o cristianismo não está dando certo na vida, na sua vida, você que está acompanhando a gente? É porque você não está colocando em prática. Testemunhar isso é colocar em prática aquilo que você internalizou, que você acredita. Então, às vezes a gente fica, como é que eu vou fazer para testemunhar? Vamos pensar, às vezes, naquele colega nosso que adora falar de política. Cara, ele está testemunhando qual a ideologia que ele acredita. Então, assim, quando você tem uma coisa que mudou a sua cosmovisão, você faz questão de que todo mundo veja da mesma forma, né? Eu queria acrescentar uma coisa, porque a Raíssa faz várias perguntas na sequência, né? É um mal. E uma delas foi tipo assim, para todo mundo? Eu acho que a gente às vezes fecha muito a caixinha do que é testemunhar, assim, na pessoa que sai no sábado à tarde com um estudo bíblico e uma Bíblia na mão. Só serve isso. E, na verdade, testemunho é muito mais amplo e vai variar de acordo com o talento que você tem, o dom que você tem, aonde você vai, qual a sua idade. Então, o testemunho de uma pessoa que é velhinha, que encontra uma outra na hidroginástica, é um. O testemunho de um jovem na faculdade é diferente. E vai variar de acordo com o seu talento também, porque tem gente que tem dom, talento, e usa isso para um ministério, usa isso para poder fazer um podcast, usa isso para poder ensinar dentro da igreja, em alguma coisa. Então, os nossos dons vão variar, a maneira de testemunhar, de exercer um ministério vai ser diferente também. Eu acho que é importante a gente lembrar da ideia principal de testemunho. Eu vi um acidente, alguém quer que eu testemunhe, eu só tenho que falar o que eu vi. Mas eu não tenho capacidade. Peraí, você viu? Fala o que você viu. Então, muitas vezes a gente coloca um monte de regras, inclusive aqui tem conselhos interessantíssimos, assim, seja breve, não use termos desconhecidos, não seja prepotente, olhe, muita coisa importante, mas seja você. A principal coisa que você pode fazer é buscar a Deus para poder você conseguir chegar perto de uma pessoa
e sendo você conseguir contar o que Deus faz na sua vida, o que Deus fez na sua história, e não necessariamente tem como começa, como termina, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Eu acho muito interessante porque acho que até pegando um pouco da identidade que foi o episódio passado, o nosso testemunho, ele é como se fosse também uma digital. Tipo, ainda que existam casos parecidos, é único. Tipo, uma coisa só aconteceu comigo daquela maneirinha. Então, assim, mas porque todo mundo se converteu, então tudo bem eu não dar o meu testemunho, porque o meu testemunho é parecido com o do amiguinho, mas não, sempre tem um detalhe, uma coisa diferente que pode enriquecer, que pode mudar a história do outro, que pode ajudar. Então eu acho isso muito legal também, esse fato de, tipo assim, é único, isso ali só aconteceu com você, ainda que seja alguma coisa de forma parecida, mas eu acho isso muito legal, essa questão da identidade também dentro do testemunho. Sim, e é muito legal a gente pensar o testemunho como o coração agradecido, né? Que é como o estudo fala. Então, se eu fui transformado, se isso mudou e se isso mudou a minha vida para melhor, eu encontrei Jesus, eu encontrei a luz, encontrei o amor, porque eu não quero passar isso para outras pessoas. E aí a gente entra no ponto de que cada um passa do seu jeito, né? É uma missão que é para todos, mas cada um tem o seu jeitinho de passar, que seriam os dons espirituais. E aí, eu queria perguntar para que também a gente e o pessoal de casa possa entender melhor. Existe uma listinha de dons? Porque no estudo tem lá 1 Coríntios, né, que fala de alguns dons. Então, tá limitado só aquilo? O que são dons? Como eu posso testemunhar do meu jeito? Vai lá, pastor Felipe. Não, pode ir mesmo. Ele tá meio libido, gente, porque nos outros tá dando episódios... 1h30, velho. Eu Gente, quero ajudar vocês. Ele falou que hoje só ia falar 20 minutinhos, porque ele tava falando demais. Até trouxe um óculos pra qualquer coisa. Olha, eu não estou me sentindo bem. Vamos lá, amigo. Eu chego junto. Tá bom, você beleza. Conduzindo. Vamos lá. Apesar da gente ter algumas listas em Coríntios e a gente ter, assim, várias pessoas que fazem teste, dons, isso aí é muito bom, mas não é exaustivo, porque o mundo está mudando. Então, por exemplo, o dom de fazer podcast não existia. A gente estava até comentando isso que a gente estava estudando, né? A gente deu uma passada juntas e tal, demos uma estudada juntas, e aí a gente estava assim... Será que dessa lista de Coríntios teve uma atualização da lista? Será que teve uma atualização da lista? A gente ficou pensando. Porque lá tá limitado àquela época. Então, por exemplo, hoje, se você pegar assim... eu não tenho talento de ensinar, não tenho talento... Mas se você pensar, no podcast eu posso ensinar, eu posso fazer um monte de coisa. Ou seja, não existia como eles colocarem lá. A ideia da comunicação está inserida em vários ministérios que são mencionados lá. Mas, num todo, a gente não tem limite, porque a Bíblia fala que, a depender da necessidade da igreja para o crescimento, para o amadurecimento. Então, assim, enquanto existir igreja, vai ter necessidade, a sociedade vai mudar e a igreja vai precisar de alguém que mexe com isso, alguém que saiba fazer aquilo. E aí Deus vai levantar e vai dar talentos e dons para pessoas diferentes. E, assim, a gente tem que pensar também uma coisa. Paulo lá... na carta aos Coríntios e aos Efésios também ele dá uma lista de dons, ele vai dizer que os dons eles têm um objetivo, são dons que o Espírito Santo concede para edificar a igreja e promover a unidade dos fiéis. Então, tipo assim, o que você faz de bom está promovendo a edificação da igreja? Aí, se eu sou bom em fazer um podcast, é um dom que o Espírito Santo está trabalhando. Vamos pensar, a gente falou num dos podcasts passados sobre teatro, né? A gente tinha uma base lá em Belo Horizonte que a base dos jovens era nisso, eles montavam uma peça nova cada mês, passavam 3 sextas ensaiando e no sábado apresentavam, estavam unindo os jovens, estavam edificando a igreja. Então, assim, fulano tem um dom de cantar, pode ser um talento, certo? Mas se essa música não edifica a igreja, não é para Deus, é uma música secular, não é um dom que o Espírito Santo deu. É um talento que a pessoa exercitou, aperfeiçoou. Fulano tem um dom de jogar futebol.
Mas peraí, se ele está usando esse dom do futebol para, sabe, fazer uma escolinha de futebol com a comunidade e ali estudar a Bíblia, aí a gente começa a ver quando o talento da gente, a profissão da gente vira um ministério. Tem um livro muito legal que eu queria até recomendar, você que está acompanhando a gente aí, Cartas para uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers. É muito top. E tem um capítulo que ela fala o seguinte, que o maior campo missionário que a gente tem é o que a gente mais negligencia, que é o nosso trabalho. É onde a gente passa a maior parte do dia. Pensa na semana. E a gente não testemunha. A gente não torna aquele lugar de trabalho um lugar onde as pessoas percebem que o Espírito Santo está fazendo a transformação. A gente está preocupado de ser um agente secreto de Deus muitas vezes, porque não, a gente vive numa sociedade laica, né? O Estado é laico, mas você é chamado para ser uma testemunha. Então, quando você entende isso, aí você começa a ver o Espírito Santo pegando as habilidades que você tem para edificar e unir as pessoas. E se você tem dúvida de qual é seu dom, seu talento, existem vários testes que dão para afunilar, mas na minha opinião, a melhor coisa é você tentar, é entrar. Perfeito. Porque se você vê assim, eu posso participar ajudando aqui, e começa a sentir, e o pessoal vai dando feedback, foi legal, foi bacana, você sabe falar, ou alguém chega e fala assim, você já pregou? Você conseguiria pregar? Não feche as portas, aproveite oportunidades para testar. Às vezes você não acha que foi tão legal, mas outras pessoas acham. Então você tem que considerar, porque a gente não pode confiar na nossa avaliação, que às vezes a gente é muito rigoroso. Mas o feedback de outras pessoas e botando a mão na massa, a gente vai descobrindo coisas. Só mais um adendo em relação a dons. Às vezes a pessoa que é nova na fé, está chegando na igreja, uma coisa de cara que ela percebe é que a gente não tem aqui na Igreja Adventista a manifestação do dom de línguas como existe em outras igrejas. E uma das coisas que a gente acredita, baseado em Coríntios, é que a gente não deve ficar querendo o dom do outro, que é o Espírito Santo que dá, e ele não vai dar o mesmo dom para todo mundo, porque não faz o menor sentido. Se ele for distribuir o mesmo dom para todo mundo, não precisa distribuir. Então, o dom de línguas a gente acredita sim que existe, e que é dado em situações específicas para ajudar no crescimento da igreja, mas não é como muitas vezes as igrejas mostram que é uma manifestação de que ali tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai manifestar em outros dons e a pessoa pode nunca falar em línguas e ela ter sim o dom do Espírito Santo e ela tá usando os seus ministérios, usando seus dons nos ministérios. Eu acho, assim, um tema muito importante essa questão de dons, porque, principalmente pra galera que tá entrando agora na igreja, que é recém-batizada, a gente, às vezes, fica muito dentro da caixinha de achar que dom é só pregar e cantar. Não, porque eu não sei cantar e não sei pregar, que dom que eu tenho. Gente, mas eu cresci em igreja pequena, né? E aí eu chegava na igreja, não sabia cantar, sou péssima cantando, péssima. Eu também. E aí eu ficava vendo as meninas. E ela não é tão ruim assim. A gente tem o vocal meet, nós temos o vocal meet também. E manda muito bem também. Não é tão ruim assim, não. Eu sei o que é cantar mal, ela não sabe. Não. Mas eu nunca fui da cantoria, né? E aí eu ficava assim, tô fazendo o que aqui na igreja, gente? Não, tô aqui na igreja, obviamente. Mas não tô cantando, então não tá falando de nada, porque o dom bonito é cantar. Se eu não tô cantando... E às vezes a gente se prende muito a isso, né? Sim. E quando eu cheguei na igreja também, eu ficava assim, meu Deus. Né? Porque eu era recém-chegada aqui, então eu era um pouco tímida. Não que eu não seja, mas agora eu sou um pouco mais falante. Mas era um pouco tímida, eu ficava... Não sei cantar, não sei pregar. E aí, o que eu faço? E eu ficava... Gente, eu vim com defeito, não tenho dom. Não tenho dom. Vim com defeito. E agora? O que eu faço? E aí eu acho que já que linka também com os outros temas dos outros... A questão da oração, da conexão. Que eu acho que, além de você tentar, você também pode pedir para Deus para Ele te mostrar o seu dom. E além de mostrar, cada vez mais aprimorar. Então, eu acho isso muito interessante a gente falar sobre isso. E puxando... essa questão do dom. Eu gostaria de saber, assim, um dom que vocês acham que foge muito da caixinha, assim, tipo... Que não fica preso essa questão de pregar e cantar, mas Eu acho que o podcast, naquela hora que você falou, achei que foi uma boa opção, assim, da comunicação, de falar, achei legal. Eu tenho um que as pessoas descobrem mais em mim do que eu. Falam que eu sou criativo.
E eu não consegui enxergar isso. Porque acho que é difícil a gente enxergar, né? A gente sempre acha que é o normal, mas com tanta gente falando, às vezes a gente começa, eu acho que pode ser que eu tenha esse dom, que é uma coisa que eu não vejo na lista em lugar nenhum, mas às vezes tem uma situação, Deus me dá a capacidade de pensar uma maneira de fazer diferente e tal, então eu acredito que é um dom que eu tenho. E aí, quando a gente pega a régua... Fala o seu dom. Né? Meu dom é trollar o podcast em alguns momentos. E eu tô me segurando muito. Não precise, pastor. Tu já passou as barras maiores quando a gente gravava o Louça Palavra. Então, assim, eu acho que a listinha do edificar e unir é o que ajuda. Porque, tipo assim, vamos supor, teve a missão Caleb. E você é uma pessoa boa ali de, sei lá, escola cristã de férias. Né? Super forte. Só que a sua liderança é uma liderança ditatorial. Você espalha, você deixa pessoas machucadas pelo caminho. Já é um sinal que, de duas uma, esse dom é um dom que você tem uma habilidade natural de liderança mais mundana. Então, o Espírito Santo ele tem que consagrar, ele tem que transformar você para isso virar um dom que o Espírito Santo está agindo. Né? E eu vou dar aqui o que o pastor falou. Quando as pessoas começam a perceber na gente, poxa, fulano é criativo e tal, então, a comunidade está unindo, eles estão validando o seu dom. Aí fica a dica, irmão, você cantou uma vez só, ninguém nunca mais te chamou, não insiste, você é uma porcaria. O pessoal não sentiu que é um dom. E Deus quer você outra coisa. Pregou uma vez só, ninguém chamou mais, porque às vezes você meteu um sermão maluco, com alguma teoria da conspiração. Então, assim, bom, enfim, vamos continuar. Mas, pastor, a gente tá falando aqui que a gente tem que exercitar. Não, mas pelo amor de Deus, dependendo, exercite uma vez só. Exercite no banheiro, cantando no chuveiro. Eu não sou coach de fracassados. Então, deu ruim, meu irmão. Muda. Aí, muda. Foi comigo, eu não sei cantar. Uma vez fui reger uma música lá na Central de BH, todo empolgado. Pá. Aí no final meus filhos, papai, por favor, nunca mais cante. Aprendi a lição. Quando a gente abre o leque para mais listas do que apenas a que a gente tem, a gente começa a perceber coisas, né? Começa a perceber... Vou dar um exemplo aqui. O Felipe não quis falar um dom que ele tem, mas eu acho que ele tem muita habilidade social. Que é uma coisa que a gente às vezes não... De nada. Às vezes ele está em situações tensas com pessoas que estão querendo e ele precisa... Isso é uma habilidade que político tem. Muitas vezes na política a pessoa precisa ficar ali no meio do caminho. E ele tem para o bem. Ele trabalha dentro da igreja e muitas vezes você tem na igreja uma pessoa querendo uma coisa, outra pessoa querendo outra e não sei o que lá. Os pastores precisam ter essa habilidade numa comissão de igreja, por exemplo. O dom da diplomacia. Exatamente. O famoso boa praça. Jogo de cintura. Assim, porque quando fala política... Pois é. Quem pastor é político, pronto. Já acabou minha carreira. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Por isso que eu te amo. Mas, eu gostei. Vamos trocar, vai. Fala um dom que você acha que eu tenho ou fala um dom que você... Eu acho que você é muito boa na produção das coisas. Tipo, você cuida das coisas muito bem. De pensar nas coisas e planejar e fazer... A organização. Que bom, Deus gosta de pessoas organizadas. Muito você boa. aí, que se você tá entrando agora, não é tão organizado, já vai no embalo aqui, ó. Se organize, que Deus gosta de coisas organizadas. Bom, eu acho você que vai na mesma vibe do pastor Felipe. Você é muito social. É muito bom. Gente, a Raíssa é tipo assim, ela pisa na igreja, é um... Gatinho! Você tá linda, que vestido lindo, que sapato lindo. Gente, eu juro que não é falsidade. Eu juro. Mas enfim, Raíssa é amiga de todo mundo, é feliz com todo mundo. Então eu acho que, amiga, que você tem muito esse dom social, essa comunicação. Mas isso é uma coisa legal da gente perceber, porque a gente tá falando muito sobre dons aqui e que todo mundo tem o seu talento, que Deus deu um talento pra cada um e quando você usa isso pra obra dele, se torna um dom espiritual, né? Então, às vezes, nós somos, tipo, pessoas novas na fé que, eu não tenho um dom porque não se vê cantando, não se vê pregando, não se vê atuando no Meet, mas que às vezes sabe falar, sabe ouvir. Isso é muito importante. Eu, pelo menos, era uma pessoa que também me via meio sem dom. Até perceber que eu gosto muito de falar e eu gosto muito de ouvir os outros. E isso é uma forma também de fazer com que as pessoas estejam
mais próximas da igreja em si, essa comunidade da igreja. Isso, sendo uma pessoa que cresceu na igreja, isso sempre me preocupou muito, de como eu posso fazer com que essas pessoas se sintam à vontade aqui. Então, isso também é legal. Isso aí, gente. E assim, talvez assim, encerrando a minha participação, porque eu estou preocupado com o horário. A gente, quando Paulo fala de aprimorar, a gente muitas vezes pensa, tem um dom, sentei nele e eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu vou pegar um exemplo da irmã White. A irmã White, todo mundo sabe aqui, eu não sei se você não sabe, está sabendo agora, ela só estudou até a 4ª série. Né? Ela tomou uma pedrada no rosto, os estudos foram interrompidos e tal. E agora Deus dá um dom para ela, é o dom de profecia. E aí, cara, quando você começa a ver as primeiras escritas dela, velho, a letra era feia. Porque ela parou os estudos. Então, assim, a habilidade de pegar as sentenças, porque assim, a gente às vezes pensa que a Ellen White era a máquina de escrever de Deus, tipo um Chico Xavier que estava ali psicografando. Não, Deus dava a visão e ela agora botava aquilo no papel. O esposo dela, Tiago White, ele era editor. Então, ela pegava a visão, ela escrevia e ele ajudava o quê? A editar, redigir e tal. E aí o que acontece? Para quem já teve o privilégio de ler as obras de Ellen White, você percebe que há um aperfeiçoamento da escrita e do estilo dela com o tempo. Foram 60 anos de ministério profético, aproximadamente, e assim, e ela não para somente nisso, do esposo ajudando. Ela começa a ler, ela tinha uma biblioteca de 1000 livros. Ela começa a ler, ela começa a pegar uns conceitos aqui, outros ali, ela vai se refinando, e aí aperfeiçoando. Aí você tem, quando começa a casa publicadora, você tem secretárias que vão ajudando na assistência da escrita. Por quê? O que adianta você ter um dom e você parar com a forma de se expressar da 4ª série? Então, assim, Ellen White, para mim, é um exemplo disso. Alguém que continuou desenvolvendo. E fica o exemplo para você. O seu dom organizar as coisas. Por exemplo, pastor Rafael, ele não é só pastor formado em teologia, ele é administrador também. Foi se aprimorando. Eu fiz um story e tal, então a gente foi se aprimorando. As meninas aqui, elas têm seus cursos, suas faculdades. Então, minha área, sei lá, teatro, né? Eu gosto. Então, às vezes fazer um curso, uma coisa assim, você ampliar o que o Espírito Santo pode usar. Muito bom. Perfeito. Eu fiquei até assim. Mas uma coisa que a gente estava estudando juntas, né? E a gente se deparou é que existe uma diferença entre dons e responsabilidades compartilhadas. Dons, eu posso ter um dom, a Bia pode ter outro dom, não necessariamente eu preciso ter o dom da coleguinha, mas tem responsabilidades que todo cristão deve ter. Por exemplo, testemunhar é uma responsabilidade de todos. E aí a gente queria entender como é essa diferença entre dom e responsabilidade. Eu posso ter pessoas que discordem de mim, mas eu acho, por exemplo, que dar estudos bíblicos já é uma questão mais de responsabilidade. Porque não é todo mundo que consegue ensinar, não é todo mundo que tem paciência para explicar, ler um texto e tal. Então, a gente fala que testemunhar é um dom que todo mundo tem que ter. Porque você só tem que falar a experiência sua com Deus, o que você experimenta com Deus. Agora, dar estudo bíblico vai exigir que você sente, que você leia a passagem, explique. Às vezes tem uma pessoa que não tem muita facilidade para isso, ou ela é muito tímida para isso. Ela não é tímida, a timidez não deve ser desculpa para testemunhar. Porque até a pessoa mais tímida do universo pede uma comida num balcão, tem que se virar para se comunicar com alguém. Então, testemunhar não, mas dar estudo bíblico talvez seja uma responsabilidade que vai ter a ver com alguma pessoa que tem o talento de ensino, que tem o dom para poder ensinar e convencer e dialogar, contra-argumentar, convencer, apologeta. Então, são dons diferentes, na minha opinião. Então, aí entra o estudo bíblico, que é importante também na caminhada cristã, porque a pessoa que você testemunhou, não adianta você falar, que legal, gostei daquela igreja, fiquei sabendo, poxa, que bom. Tá, mas e aí? Chega uma hora que talvez você precise ou aprender a dar estudo bíblico, ou chamar alguém que tenha facilidade para dar estudo, para dar embasamento à fé daquela pessoa que se interessou através da amizade com você,
através de interesse que ele passa a ter na igreja, chega uma hora que você começa a falar assim, por que eu acredito desse jeito? E aí todo cristão precisa testemunhar dando razão da sua fé. Aí talvez a pessoa precisa começar a ensinar, a aprender a dar um estudo bíblico, ou formar uma dupla com alguém para poder dar o estudo bíblico, para aquela pessoa poder se preparar, quem sabe um dia até ser batizada e vir para a igreja. Então, na minha visão, essa é a diferença de responsabilidade compartilhada, assim, que às vezes tem coisa que realmente eu não vou conseguir fazer, mas eu vou contar com o meu irmão, que ele tem facilidade para isso, eu chamo junto, ele vai lá, e a gente tem inúmeros casos na igreja de gente assim, a pessoa, mas eu não tenho e tal, vão comigo, vai. E aí vai, tá junto, vai aprendendo. Alguns não aprendem mesmo, só fazem aquela parte. Tem gente que fica na porta da igreja recebendo todo mundo, mas recebe tão bem que aquilo ali é o ministério dele. E assim vai. E faz diferença. Desculpa te cortar, mas faz muita diferença. Tem uma amiga nossa também, que é daqui da igreja, e ela fala, teve uma vez que eu tava quase com o pé cristão Raimundo, um pé na igreja do pé no mundo, e ela fala que ela tava indo pra igreja meio assim, tô indo mais porque rotina, hábito, enfim. E ela fala que teve uma vez que ela chegou na igreja, ela foi recebida tão bem, com um abraço tão bom, tão, aconchegante, aquela recepção tão boa, que ela falou assim, cara, eu vou voltar aqui mais vezes. Não, eu tô muito desanimada, mas não... Cara, olha isso, as pessoas estão sendo usadas e estão ajudando... Com abraço, às vezes a gente acha que é bobeiras, né? A gente receber as pessoas sendo simpático, mas às vezes a pessoa tá passando por um momento ruim e tal, e, cara, você só receber aquilo ali pode tornar um testemunho, que é isso, tipo, um abraço seu pode ganhar mais uma pessoa pra estar, de fato, na igreja mais firme. Então, eu acho isso muito bacana, que linka também. Você de casa tá ouvindo, né? Tem que ser legal com o amiguinho, tem que chegar, tem que abraçar. É verdade. Aqui no congressamento, você segura a mão, você sorri, você abraça, tá bom? Perfeito. E já aproveitando que você já jogou pra eles, vou falar pra vocês falarem nos comentários também qual é o dom de vocês. E, além de compartilhar o dom, um dom que vocês acham também que é super fora da caixinha, que foge muito dessa questão de cantar ou pregar. A gente quer ouvir de vocês. Mas... Pra gente já ir encaminhando pro final, na sexta-feira, o tema da sexta-feira é Meu Talento, Meu Ministério. E aí, a gente tem uma polêmicazinha aqui, talvez, mas aí eu jogo pra vocês explicarem. Mas que na Ciência do Bom Viver, diz que se a gente passasse menos tempo pregando sermões e fôssemos mais dedicados ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que a gente veria. Mas aí como que fica para o pastor que tem que pregar os sermões, gente? Não tá falando para não pregar. Isso aí. E assim, gente, quando a gente lê Ellen White, a gente tem que ver o contexto histórico. Por exemplo, é igual a Bíblia. Eu já ia responder desse jeito, gente. Eu ia falar assim, quando ela escreveu esse livro... Isso mesmo. Quando ela escreveu esse livro, era um hábito entre os pregadores norte-americanos a ideia de que quem falava muito tempo era um excelente pregador. Então, por exemplo, um dos líderes da igreja no século XIX, A.T. Jones, ele fazia sermões de 2 horas. Cara, 2 horas de relógio. O cara começava a pregar. Sem PowerPoint? Sem nada, sem PowerPoint, na doideira, no talento, na garra, na maluquice. E assim, 2 horas de sermão é muita coisa. Então assim, você vai ver em outros lugares ela falando que o pregador deveria pregar meia hora, 20 minutos. Ela mesma não conseguia. Ela falava 1 hora, 50 minutos e tal. Mas qual era a preocupação dela? Quando você faz um sermão de 2 horas, tu começa a botar um monte de coisa aleatória. Você perde a atenção. E aí estava o foco no quê? O grande palestrante. E aí, para o cara segurar 2 horas de auditório, e ele, né? Ou o pessoal dormia um pouco, ou ele tinha que, sabe, aquelas técnicas, voltando muito para si. No caso aqui dela, há essa preocupação. Então, assim, aí a gente pega o seguinte, né? A gente às vezes está tão focado só no que está tendo uma luz de palco em cima da gente, que a gente esquece de que, cara, não é a persuasão, sabe, a lógica, tem parte, só que a pessoa se sentir amada, se sentir acolhida. E aí tem uma coisa interessante, quando Jesus prega sobre o fim do mundo em Mateus 24, ele fala que o amor de muitos
se esfriará. E a gente pensa que a gente vive hoje numa sociedade totalmente tecnológica que promove o isolamento social, né? As pessoas estão cada vez mais numa bolha de informações, de conceitos, estão ali se fechando. E, cara, o rolê da galera hoje é ficar em casa, entendeu? E rolando tela e tal. Enquanto que na igreja, você pega os dons, os talentos, você tem que estar junto com pessoas. Então, assim, uma outra marca que é um dom do Espírito Santo, você está agregando gente com você, certo? Então, assim, em vez de você meter um sermão de 2 horas, o que ela falava? Vale a pena você... Porque o sermão é importante porque ele te dá um up, ele te fortalece na fé. Mas pense em você pregar 40 minutos e você passar 1h10 ouvindo, aconselhando, orando. Se relacionando. Sim. Eu acho que é bom o equilíbrio, a gente ter essa atenção, porque às vezes o contrário, o conselho dela aqui foi mas poderia ser o inverso, porque a igreja passa por fases, ou mesmo a igreja local, não a igreja mundial. Mas, por exemplo, às vezes a sua igreja local aí está fazendo, vamos doar sangue, vamos sair na rua e fazer isso, vamos entregar, não sei o que lá, mas na hora do culto mesmo, na hora que o pregador está indo pregar, ninguém está prestando atenção, ninguém está dando bola, ou não tem um conteúdo relevante, talvez ela escreveria diferente, ela falaria, a gente poderia dedicar menos tempo em serviços sociais, em ajudar o próximo, e mais em ensinar a palavra, ensinar a Bíblia. Então, é importante a gente caminhar os dois juntos. E nessa ideia de talento, né, o nosso ministério, vai variar muito o que a gente vai fazer, mas a gente pode dedicar as habilidades que Deus nos deu naturalmente para a honra e glória dele. Nem sempre vai casar. Às vezes o que eu faço lá fora, que é o meu ganha-pão, não vai dar para ajudar na igreja, né? Mas como foi mencionado aqui, você pode ajudar alguns com seu talento, se você é cabeleireiro numa feira de saúde, se você é advogado, dando uma consulta gratuita ali naquele momento, né? E então é possível você conciliar dentro do possível, logicamente, o seu talento natural para servir outras pessoas. Porque mais vale você fazer do que falar. Vou dar um exemplo para encerrar minha parte agora, que eu tô indo além. Tô indo além. Mas eu vi uma vez uma pessoa falando assim, melhor do que você falar que o sábado é o dia de guarda, é você convidar a pessoa para passar um sábado com você. Mais importante do que você falar que não come carne de porco, é você mostrar que você é saudável. Pessoa que vive doente, vive ficando mal, vive doente, a pessoa fala... não está funcionando esse negócio de parar de comer carne e tal, comer porco. Então, tem coisas que na prática, a gente mostra mais. Não adianta falar, Deus é amor, fala para o seu vizinho, Deus é amor, mas na hora de sair na garagem, não cede a oportunidade para ele, não segura o elevador. Sem querer, a gente acaba falando que a gente acredita que Deus é amor ou não. Se a minha família é uma família amorosa, se as pessoas entram no elevador e vê um pai, um filho, uma criança sendo bem cuidada, bem carinho, os vizinhos olham e falam assim, esse cara parece que tem Deus no coração, Deus é amor para ele. Então, na prática, a gente passa isso, né? Eu acho que pega também muito da frase do... às vezes nós vamos ser a única Bíblia que alguém vai abrir, né? Então... A questão de como a gente age em todos os lugares, seja não só aqui dentro, né, mas em relacionamentos no trabalho, às vezes no trânsito também, que é algo que particularmente me pega um pouco, porque no trânsito eu sou um pouco estressada, então eu tenho que ficar... Calma, Ana Beatriz, respira, vambora. Aqui no Rio é desafiador. É verdade. Andar de carro com a Beatriz é muito divertido, gente. Muito divertido. Quando eu tava aqui no Rio, fiz a maluquice de plotar o logo da Novo Tempo no meu carro, nas duas portas, parecia o carro da TV. Cara, como foi a experiência, pastor? Horrível. Mas foi não bom, pode nem dar buzinada, isso mas... é igual aquele... Isso é ruim pra você, mas é bom. Porque Deus quer que você te possa se comportar. Mas aí, a gente tá falando aqui sobre amar as pessoas, que a nossa vida também é um testemunho.
e cuidar. E o estudo fala muito sobre isso porque enfatiza muito que Jesus ele se misturava com as pessoas. E aí você falou dessa época do digital, que a gente tá cada vez mais individualista e que a gente não tem mais essa coisa de estar junto com pessoas. E Jesus ele andava em bando, né? E eu acho que, completando, além disso, pega também a questão do tempo, né? Que hoje em dia você gasta muito mais tempo ali. Cara, se você for pegar a média, é surreal, a galera ali, ó, o tempo inteiro, os jovens cada vez mais ali, ó, no telefone. Então, eu acho que puxa também esse gancho de não só de ficar mais introspectivo, mas essa questão de tempo, de prioridade. Às vezes a prioridade é você ficar ali no WhatsApp conversando. E aí também já entra numa outra coisa que é a internet, ela afasta as pessoas que estão presencialmente com você e aproxima as pessoas que estão longe. Então, eu acho que é um ponto também a se acrescentar. É uma bênção e pode ser uma maldição. Exatamente, isso tem que saber usar. Mas tem que saber usar. E aí, o meu ponto é sobre essa coisa de eu devo ser um testemunho. A minha vida deve ser um testemunho e eu devo ser como Jesus. Jesus, ele ia até as pessoas, ele cuidava das pessoas para que depois ele pudesse pregar, ele se misturava. Cristão, ele tem que gostar de gente. Isso mesmo. Se não gosta de gente, tem alguma coisa errada. Não, e aí você tem a dinâmica do sal da terra e da luz do mundo, né? Por exemplo, eu estava pensando aqui vocês falando, né? Se Jesus fosse no Rio, o bonde do JC, porque, cara, era uma galera com ele, velho. Era uma galera. E tipo assim, pensa, quando os fariseus viam Jesus, falavam, ali tá o quê? O glutão, beberrão e amigo dos pecadores. Jesus, nessa parte, ele está exercendo o papel do sal. O sal tem que se misturar. Só que perceba uma coisa. Jesus, ele não vai primeiro para os pecadores quando ele está começando o ministério dele, ele está andando sozinho. Acho que, não sei se quem já viu The Chosen, tem uma dinâmica bem legal. Ele começa juntando a galera dele. É com a galera dele que ele se misturava com a galera barra pesada. Por quê? Porque, assim, talvez até como um exemplo, se você tenta ser o sal sozinho, uma grama de sal, um grãozinho, não vai fazer diferença. Só que se você tem os seus amigos e os seus amigos começam a estar, sabe, trazendo a galera do rolê aleatório para junto, aí você vira uma força do bem. É aquilo que a gente falou, no Novo Testamento, a santidade contagia. Mas você também tem a questão da luz. O sal se mistura e você não sabe que é sal na comida. A luz não. A luz, ela brilha nas trevas. Aí é o aspecto de eu quando estou só. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma dinâmica de me misturar com as pessoas, e quando você está com a sua galera, e as pessoas agora começam a orbitar em torno, você começa a mudar o foco de pensar das pessoas. Você sozinho, peraí, por que ela é diferente? Por que ele é diferente? Porque você agora está na fase da luz, do testemunho. Então, assim, uma dica assim, bem tranquila. Se andar com Jesus está te tornando esquisitão, está te tornando uma pessoa amarga, crítica, se os dons espirituais que você acha que tem estão levando você a arranjar um monte de confusão na igreja, está na hora de você parar e pensar. Eu não estou com o Espírito Santo frutificando a minha vida. É a carne. Entendeu? Agora, poxa, eu estou andando com Jesus, eu estou uma pessoa assim, eu estou diferente. Mas eu estou uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais agradável. As pessoas estão crescendo ao andar comigo. Opa, caminho certo. Perfeito. Mais alguma coisa, pastor? Eu ia falar uma coisa, mas eu prestei tanta atenção que eu esqueci. Mas o principal, a gente está dentro do tempo. Perfeito. E esse estudo foi bastante sobre testemunho, sobre dons, sobre como agir, como passar o testemunho. E vai linkar também, claro, com o tema de semana que vem, que é sobre como botar isso em prática dentro da igreja, como se envolver nos ministérios, né? Então, você que está aí em casa, já fica esperto, fica ligado que semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai estar lançando mais um episódio e falando mais sobre como você pode botar isso em prática e se envolver mais na igreja, principalmente agora nesse momento que a gente vive muito acelerado, muita correria, né? Como dar tempo também à igreja e se dedicar mais aos ministérios. Bom, muito obrigada, pastor Felipe e pastor Rafael. Raíssa, a gente vai ficando por aqui. Só que a gente sempre tem um desafio, né?
Nos últimos 2 episódios, tivemos desafios, a gente tem que ter mais um. A gente já falou pro pessoal de casa fazer várias coisas aqui, mas o desafio dessa semana é pedir pra eles testemunharem. Vamos pedir pro pessoal de casa aí, você que tá em casa, que assistiu esse episódio sobre testemunho cristão, coloca aqui nos comentários e compartilha também com o pessoal uma coisa que Deus fez na sua vida, uma transformação que você teve. Conta esse testemunho aí pra gente. A gente quer saber, não quer? E a gente vai ler. A gente vai ler tudo, um por um, a gente vai ler. Então a gente quer saber de verdade qual é o seu testemunho, qual é o seu testemunho diferenciado, se você tem algo muito diferente. O dom também, que a gente já falou. Enfim, a gente quer muita participação de todo mundo e a gente tá muito ansioso também pra gravar os próximos capítulos, os próximos episódios aí da nossa série. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima semana. Beijo!